Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui espionando com o 6º episódio da 2ª temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, começamos aqui então com esse episódio, a segunda metade da 2ª temporada da série animada. E podemos dizer que ela é um pouco tão... decepcionante, como foi o começo da primeira metade. Se bem que, claro, né, o episódio inicial aqui da 2ª temporada eu simplesmente achei pavoroso. Digamos que esse aqui é apenas rotineiro. Bem melhor, vamos considerar, né? Mas o que acontece por aqui? Na verdade, é algo que tem tudo a ver com a temática da série, que é meio que dar uma visitada justamente nos subalternos, o que eles fazem, quais são as rotinas que eles possuem, né? Completamente tediosas. No caso, exatamente o que eles estão fazendo, né? Estão cuidando do lixo. Basicamente é isso, digamos que na linha principal aqui deste episódio. Mas claro, tem outras coisas, porque até, na verdade, a aventura dessa semana tem 4 linhas narrativas. É isso, né? Tem essa principal do pessoal recolhendo lixo. O pessoal que eu digo ali é a Marilyn, a Tandy e também o Rutherford, né? Aliás, é uma combinação que não havia acontecido também, acho que até agora, né? Acho que é inédita. O Boiler está numa aventura à parte, porque ele conheceu, né, outros alferes, todos eles camisas vermelhas. E não naquele perigo que era lá na série clássica, né? Quem era camiseta vermelha tendia, né, a ser morto. Mas na era da nova geração, quem é camiseta vermelha é o pessoal mais do comando, né? Então justamente o que acontece é que essa nova turminha que Boiler conheceu são pessoas que, todos alferes, obviamente, né, que se dedicam a ajudar uns aos outros a alcançar exatamente o que mais gostam, o mais almejam, uma promoção. Boiler, a gente sabe que tem esse desejo desde o começo, né? Mesmo que ele já tenha conseguido até, e tenha sido rebaixado de uma maneira meio ridícula, né? Porque quando o seu duplo, né, continuou, né, como uma posição acima, ele foi rebaixado a alferes, foi transferido de volta a Cerritos. Bom, é a história passada, mas de qualquer forma, ainda almeja isso, o oposto que a gente sempre sabe da Marilyn, que não quer galgar novas patentes, né? Enfim, então ele ficou muito interessado nos novos amiguinhos, digamos, né? E deixou de lado os antigos, o trio que a gente já conhece. Então fazendo lá o servicinho para lá de chato, de cuidar do lixo dos oficiais, que vão recolhendo, né, alguns penduricalhos em cada missões que eles vão, mas sempre são coisas perigosas. E até a parte engraçada mais do episódio é justamente a gente acompanhar eles entrando em cada alojamento e pegando cada material diferente, que às vezes, na maioria das vezes, eles sabem exatamente o que fazer, né, para conter o perigo, mas de uma forma ou de outra, né, todos eles acabam sendo vítimas. Marilyn, Tandy e Rutherford. É bacana, não dá para dizer que é horrível, por isso que eu digo, é um episódio um pouquinho mais ou menos, mas também não é aquela coisa tendendo a menos que a média. Enfim, é divertido sim a parte deles. A parte do Boiler é um pouquinho mais chata, digamos assim. No fundo a gente sabe que aquilo não vai render muito. Só tem sentido, na verdade, quando as duas linhas narrativas dos dois grupos de alferes se encontram lá no final do episódio, aí Boiler dá a volta por cima. Inclusive, né, sendo, mais uma vez, já aconteceu isso, né, é inédito, já aconteceu isso, mas ele é superior a Marilyn, que não é ela que dá a solução final do episódio. Mas ainda existem duas linhas narrativas interessantes aqui, que é exatamente lá na parte superior. Os oficiais estão tendo o seu problema na missão da vez. Sempre lembrando, né, o que mais tem cara realmente de história, de Star Trek, o que a gente está acostumado com as outras séries, são exatamente o que acontece com os oficiais superiores. Isso é inegável. O que acontece aqui com a turminha subalterna é apenas para fazer graça mesmo. De novo, temos uma situação interessante que poderia até render um bom episódio típico das outras séries, que é a questão de um espião a bordo. A Freeman está lá numa missão, né, tentando falar com aquela espécie, os Packlands, que estão aparecendo bastante aqui, né? Eles estavam presentes no último episódio da primeira temporada, que resultou numa situação tensa, que depois foi resetado, né, que foi exatamente a morte lá dos Sax, né? Que até eu esqueci de comentar no episódio passado, né? Ele retornou, sendo mais atuante no episódio passado, mas aqui, de novo, está de volta
o seu substituto, que é o Rayson. É esse o nome dele? Esqueci o nome. Enfim, não importa. Digamos que eles quase vão ficar revezando na função de chefe de segurança de agora em diante, né? Mas isso não afeta muito não. Bom, o que vale? Freeman está lá então falando com essa espécie super da idiota, para falar a verdade, né? Tentam, né, dominar a federação de algum modo, né? Mas não tem traquejo, não tem capacidade intelectual, inclusive, para tanto, né? Mas de qualquer forma tem aquela situação que a Freeman está falando lá, fazendo lá a diplomacia necessária para termos uma certa paz, né, cessar os conflitos, e de repente vem a notícia que um deles, um dos Pack Lads, meio que fugiu e foi pedir exílio lá na Cerritos. Exatamente lá o primeiro oficial, que eu nunca decoro o nome dele, Ransom, né? Ransom, lembrei, o Jack Ransom, né? E mais o outro novo chefe de segurança, acabam, né, falando com então o dissidente político, ou o que, né? Dissidente sexual, talvez? Eles perguntam, né? Nisso o cara abre a boca demais e acaba confessando que ele está ali meio que tentando espionar, né, o sistema de armas da nave. Claro, os dois matam a charada, né? Temos um espião a bordo, já avisam a capitã e fica por isso mesmo. Em contrapartida, claro, né, do lado lá no planeta, os outros, né, Pack Lads falam, né, não, então você vai ficar detida aqui, capitã, até, e confundem ela com a Janeway, né, até que ela devolva, né, justamente o Pack Lad lá. Enfim, tudo jogo de cena da parte deles, né, dos vilões. Ela sabe disso, a Freeman sabe disso, e na verdade a linha narrativa dela é apenas uma certa enrolação. Assim como também é, de fato, a linha lá com o Rayson e o novo chefe de segurança. Sim, essas duas linhas a mais narrativas aqui é um pouquinho de enrolação, vamos combinar, né? É por isso que no conjunto esse episódio aqui ele soa mais ou menos, não tem nada vibrante para falar a verdade. Nem a parte mais emocionante, que é tentar descobrir qual vai ser a outra loucura que os alferes ali vão estar caindo, recolhendo os lixos dos alojamentos, também não resulta em algo muito, assim, divertido. Algumas coisas engraçadinhas aqui e acolá, mas ok. E principalmente na faixa ali das duas histórias dos oficiais superiores, como a gente já sabe desde o início que o cara ali é um espião a bordo, qual é a graça? Eu acho que talvez a informação ficaria mais interessante se depois a Freeman sacasse isso e passasse a informação até para os seus oficiais. Já sabendo desde o início que o cara é um espião, a única curtição nossa é, mais uma vez, constatar que aquela espécie ali é completamente de tapados, né? Só isso, nada mais além disso. Bom, e o que faltou dizer a respeito desse episódio foi justamente o cruzamento das outras duas histórias, que é do lado de Boiler, com os novos amiguinhos, e Mariner, Tandy e Rutherford catando cacarecos por aí, né? No final das contas, a Tandy também é vitimada por uma das porcarias que eles têm que acondicionar em lugar seguro, né? Ela se transforma num bicho lá, que é um escorpião, né? É uma mistura escorpião com aranha, nem lembro direito o que é, mas enfim, ela estava correndo grande perigo, ameaçando também outras pessoas, né? Ela estava andando pela nave já, né? Inclusive, e aí que Boiler salva a amiga. Isso já vindo desgostoso do princípio que era aquele novo grupo, né? Que eles estavam apenas tentando ser promovidos, né? Tentando ser bons exemplos de tripulantes de uma nave, ou seja, para poder valorizar justamente a promoção, né? Mas esquecendo que eles precisam ser amigos um dos outros, não basta ser, né, aquela coisa super objetiva, muito fria, né? Falta a amizade de fato, que ele, claro, percebeu que ele tem com os outros três. Claro, quando ele volta, então, não demora muito para ele achar uma solução para o problema da Tandy, né? Que é exatamente fazer graça, que foi o último momento onde ele estava junto com os amigos, porque ele tinha assim enrolado lá com a bandeja, tinha se sujado todo com o alimento, né? E a Tandy havia caído na gargalhada. Justamente, né, quando ele vê que o que está afetando ela é exatamente algo que tem a ver, né, com a sua capacidade, talvez, de estar triste ou alegre, enfim, ele achou o caminho, né? Ou seja, fazendo palhaçada, muita palhaçada para ela cair no riso, que foi justamente o que fez ela voltar ao normal. Bom, e é sempre divertido a gente descobrir que um episódio tem como solução final não as palavras absolutistas de Mariner Becht, ou Becht Mariner. Ainda bem, né? Pelo menos foi o Boiler que resolveu toda a parada aqui e deixou, claro, os amigos mais uma vez unidos.
mesmo que a gente já tenha visto em episódio anterior que a Marion, de fato, ela tá cagando e andando para eles. Enfim, é um episódio, como eu disse, não lá muito emocionante, mas ok, ele tá sim um pouquinho acima da média, vamos combinar. Portanto, para ele, não tem mais o que dizer realmente a respeito dessa aventura dessa semana. Sim, para esse sexto episódio, começo então da segunda metade desta segunda temporada da animação, eu atribuo uma nota, claro, bem melhor do que foi a abertura da outra vez. Chega de enrolação? Sim, a nota é 3,5 asteriscos. Tá bom, né? Precisa mais do que isso. É isso.